Logo de início, surge uma verdade que muitos evitam encarar. O enfraquecimento da rigidez masculina não é apenas um incômodo físico, mas um golpe direto na confiança. Talvez você ainda sinta o desejo aceso, mas quando chega o momento decisivo, a firmeza não acompanha. Isso gera silêncio, frustração e dúvidas que ninguém gosta de admitir. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, a resposta para isso não está em pílulas milagrosas, mas em um mecanismo interno que você já possui, só falta desbloquear. E ao longo desta narrativa, será revelado exatamente onde você está errando, sem perceber, como corrigir esse caminho e como recuperar o controle da sua potência, tudo de forma clara, direta e naturalmente ativada pelo seu próprio corpo, sem depender de soluções artificiais que só mascaram o problema. Em diversas conversas, homens relatam o mesmo cenário. Falhou uma vez, depois outra, e agora não sei mais o que esperar de mim. O que ninguém conta é que a maioria deles não sofre de um defeito estrutural, e sim de escolhas diárias que sabotam os mecanismos internos da ereção. Existem 3 pilares fundamentais que sustentam a rigidez masculina, e cada um deles precisa estar alinhado para que o corpo responda no momento exato. O primeiro pilar é a circulação. O pênis funciona como uma câmara que precisa ser abastecida por um fluxo forte, constante e livre. Sem esse abastecimento, a rigidez simplesmente não acontece. O segundo pilar é o sistema nervoso. Seu cérebro precisa captar estímulos, enviá-los da forma correta e permitir que o tecido relaxe para receber sangue. O terceiro pilar é o ambiente hormonal, especialmente a testosterona, que aciona os outros 2. Basta um desses 3 falhar para que tudo desmorone. Quando esses pilares enfraquecem, entram em cena os 6 sabotadores ocultos da potência masculina, e o primeiro deles é o estresse. Quando a adrenalina domina seu corpo, ela age como um bloqueio natural, travando o fluxo sanguíneo e impedindo a expansão dos corpos cavernosos. É como tentar encher uma mangueira dobrada, simplesmente não passa. Logo depois vem o sedentarismo. Sem movimento, não existe impulso circulatório, e sem impulso circulatório, não existe rigidez consistente. O corpo precisa de atividade, não apenas para a saúde geral, mas para manter a máquina da ereção funcionando em alto desempenho. O terceiro sabotador é a inflamação constante causada por hábitos alimentares ruins. Açúcar, álcool, frituras e ultraprocessados deixam o sangue mais pesado, dificultando a passagem, prejudicando a função vascular e reduzindo sua capacidade natural de responder com potência. À medida que esses sabotadores avançam, eles se tornam invisíveis no dia a dia, mas devastadores no momento íntimo. A ansiedade transforma o cérebro em um inimigo interno, criando bloqueios que desconectam o estímulo mental do corpo. A má alimentação gera microdanos nas veias, reduzindo a elasticidade necessária para o sangue entrar com força. E a falta de movimento diminui a oxigenação dos tecidos, que deveriam expandir. Tudo isso ocorre silenciosamente, mas afeta justamente o que você mais precisa: controle, firmeza e previsibilidade. O ponto-chave é entender que nada disso é irreversível. Quando você aprende a identificar e neutralizar esses vilões, os pilares começam a se fortalecer novamente, e a resposta natural do seu corpo reaparece com força, confiança e constância. Aqui começa a reconstrução da sua potência. De um jeito quase silencioso, outro inimigo poderoso começa a agir: o excesso de peso. Não é apenas resultado de meses parado ou de escolhas alimentares ruins. Ele altera o seu corpo por dentro, mexe com seus hormônios e desmonta o cenário ideal para a rigidez masculina. Quando o tecido gorduroso cresce, ele passa a transformar parte da testosterona em estrógeno, o mesmo hormônio predominante no corpo feminino, e isso afeta diretamente sua capacidade de manter firmeza. Junte isso ao consumo exagerado de estímulos artificiais como pornografia e masturbação repetitiva, e o cérebro vai perdendo sensibilidade, reagindo menos ao toque real, ao cheiro real, à presença verdadeira. O resultado é uma desconexão entre desejo e desempenho. E, como se não bastasse, noites mal dormidas desregulam completamente o eixo hormonal, derrubando seus níveis de energia, disposição e potência.
Dormir pouco ou dormir mal é como tentar acender uma chama com fósforo molhado. Quando esses fatores se acumulam, o corpo passa a reagir como uma máquina desajustada. Mas isso não significa que o estrago é permanente. Mesmo que você esteja lidando com um ou com todos esses vilões ao mesmo tempo, ainda existe plena capacidade de recuperar sua força, desde que os 3 pilares da potência sejam realinhados. A idade não é uma condenação, o histórico não é uma prisão, e o tempo que você sofre com isso não define o que pode acontecer daqui para frente. O ponto de virada começa quando você decide agir, mesmo que aos poucos, mesmo que ainda inseguro. Por isso, dentro deste vídeo, 3 estratégias iniciais serão reveladas, passos simples, mas decisivos para que você comece a recuperar o controle dentro da sua própria casa, sem remédios, sem complicação e sem precisar esperar semanas para notar diferença. O primeiro passo é ajustar o seu sono como prioridade máxima. Entre 6 e 8 horas de descanso de qualidade restauram hormônios, equilibram o cérebro e preparam o corpo para responder com firmeza. A segunda etapa é treinar sua mente com práticas diárias de meditação, mesmo que por poucos minutos. Isso reduz a adrenalina, estabiliza a atenção e diminui aquela pressão psicológica que derruba a confiança na hora decisiva. E o terceiro passo é elevar a intensidade do seu treino físico. Não basta apenas caminhar ou fazer o mínimo. Quando você aumenta o esforço, seja em exercícios de força ou aeróbicos, o fluxo sanguíneo melhora, a energia responde e a rigidez volta a ganhar vida. São 3 mudanças simples, mas poderosas e capazes de transformar completamente sua performance. E saiba, essas 3 ações são apenas o início. Existe um universo inteiro de ajustes, técnicas e estratégias que ampliam ainda mais sua potência e te colocam entre os homens que decidiram assumir o controle total da própria virilidade. Se você quiser continuar avançando, participar de encontros exclusivos, acessar conteúdos liberados apenas para um grupo seleto e entrar para uma comunidade de homens comprometidos com a própria evolução, existe um convite especial reservado para você. Tornar-se membro do canal é participar de algo maior. Sugestões diretas, treinamentos extras, respostas prioritárias e um espaço onde você pode evoluir todos os dias. Agora me conte nos comentários: qual desses vilões está drenando mais sua potência hoje? Ansiedade, pornografia ou sedentarismo?